Miguel, Isso, eu com o Miguel. Eu vou falar. deixa eu ver. Também? Não, microfone. Deixa eu iniciar. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra hoje, tá? Um tema de o pensamento filosófico educacional de Paulo Freire, já que comemoramos nesse ano o centenário do saudoso pernambucano Paulo Freire. E hoje nós temos o prazer aqui da presença do nosso professor aí, que foi importantíssimo no momento acadêmico, principalmente no início, que é a barreira de tudo, né? Assim, quebrar as barreiras do início do curso. E Apolinário é o professor de filosofia, né, da gente, e ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre também pela mesma Universidade Federal de Pernambuco, e o doutorado dele foi feito no programa integrado de doutorado da UFPB, UFPE e UFRN, que é Rio Grande do Norte. Ele vem se dedicando às áreas de filosofia prática, a ética e filosofia política, filosofia na educação, ética epistemológica, filosofia moderna e filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes tópicos de pesquisa: a filosofia de Nietzsche, estética e ética, educação e cultura na contemporaneidade, educação e democracia, tecnologia e cultura, antropotécnica e pós-humanismo. São essas as linhas de pesquisa. Atualmente, a Apolinário é professor adjunto 4 na Universidade Rural de Pernambuco, a nossa querida e amada UAST, ali em Serra Talhada, no pé da serra, no meio da serra, que é a unidade de Serra Talhada, e ele é coordenador do grupo de pesquisa de estudos em política, educação e ética, GEPED, da UFRPE. E esse texto foi tirado do Lattes, graças a Deus voltamos com o Lattes, né, aí estava essa bronca nesse Lattes aí. E queria parabenizar o professor. O Lattes atualizado recentemente, dia 11/6 do ano de 2021, esse Lattes foi atualizado. Mostra que a ciência ainda vibra, né? Ainda vibra em nossas veias. Bom, Miguel, boa noite a todas, a todos, a todes que estão aqui. É um prazer enorme, não é, poder dividir esse momento com vocês. É um prazer também imenso, para quem não sabe, estou aqui nessa mesa virtual, tendo a mediação de 2 ex-alunos, né, o que para mim me enche de orgulho, me enche de emoção, porque eu posso dividir aqui com o Renato e com o Miguel essa mesa, e certamente farão pelo que já agradeço de antemão. Também queria agradecer a oportunidade a mim dada pela Aires Gama, né, pela escola Aires Gama, o Colégio Aires Gama, em Flores, que considero uma espécie de segunda casa. Não é? Eu que, apesar de estar no ensino superior, tenho uma experiência de mais de 12 anos no ensino básico, né, desde fundamental ao ensino médio. Então, sempre costumo dizer, e isso já é quase que um clichê, quando eu vou às escolas, que quando eu retorno às escolas, mesmo que virtualmente, aqui pelo sertão do Pajeú, onde perambulo, é sempre no sentido de um retorno para casa. Eu sempre estou retornando para o meu lugar fundamental de formação pedagógica, o meu lugar fundamental de experimentação da educação, né, que me fez ser o professor que eu sou hoje. Então, eu fico sempre muito agradecido. Particularmente, quero agradecer às professoras Ledjane Oliveira e a professora Liliane por essa oportunidade, pela lembrança generosa. E cá estamos para discutir esse tema, o pensamento filosófico educacional de Freire. Para tanto, né, eu preparei alguns slides. Penso que essa dinâmica virtual, essa dinâmica remota, ela sempre tem alguma, diríamos, alguma melhora, algum aspecto didático quando a gente também se apoia efetivamente em slides, né, para que a gente possa discutir os tópicos com mais dinamicidade. Mas eu sou um professor que, praticamente como a maioria de todos os professores e professoras na atualidade, se formaram para dar aula presencial, né? E que, diante de um contexto, Miguel, de pandemia,
se viram forçados pela força mesmo das circunstâncias pandêmicas a se tornarem professores virtuais, a se tornarem docentes, né, de uma pedagogia remota, né, de uma pedagogia síncrona e assíncrona. Quantas coisas aprendemos, né, nessa perspectiva do e-learning, né, dessa coisa da educação pela internet, e quanto isso tem sido desafiador para todos nós, então não é também diferente para quem está na universidade. Tá? Então, eu preparei alguns slides a respeito da palestra de hoje, e é com base nesses slides que eu vou fazer minha fala a respeito de Paulo Freire, né, cujo título é O Pensamento Filosófico Educacional de Paulo Freire, alguns apontamentos. Eu penso que esse momento que nós estamos agora, ele é extremamente significativo para a comemoração, não é, do centenário de Paulo Freire. E quando eu estou falando desse momento, eu estou falando particularmente da conjuntura política, social e cultural na qual nós nos encontramos, né? Eu penso que muitas de vocês e muitos de vocês já devem ter ouvido algum tipo de queixume, algum tipo de desconsideração, muitas vezes superficial, ou desconsideração superficial mesmo, eu diria até destituída de crítica, né, a respeito do Paulo Freire. Inclusive, algumas delas vindas da maior liderança desse país, que é a própria presidência da República atual, né? E aí eu penso que o centenário de Paulo Freire, numa circunstância dessa, é exatamente interessantíssimo, é uma circunstância profundamente que se desfruta do acaso, né? Mas que nos permite, efetivamente, uma compreensão, né, da contribuição, da importância, da relevância desse autor, no momento que é necessário, inclusive, afirmá-la, né? Afirmar essa importância, afirmar essa contribuição, afirmar o nome de Paulo Freire no seu país de origem, no qual ele tem sido tão superficialmente, né, vamos dizer assim, estigmatizado, né? E aí é preciso guardar as devidas distinções, né? É possível, sim, fazer uma crítica a Paulo Freire? Claro que é, como é possível fazer uma crítica a Apolinário e a qualquer outro autor ou autora. Isso não é um problema. Mas não reconhecer o legado, não reconhecer a relevância, a importância desse autor no mundo inteiro é realmente algo inteiramente descabido e fruto de uma superficialidade com relação à própria história, à trajetória de vida desse grande intelectual mundial, né? Então, eu trago, levando em consideração esse primeiro pressuposto, duas questões iniciais. A primeira é a seguinte: por que Paulo Freire? Por que discutir Paulo Freire? Por que pensar Paulo Freire? Por que ler Paulo Freire? Por que compreender Paulo Freire? Né? Qual a importância desse intelectual? Que contribuições ofertou? Né? Qual é o peso de Paulo Freire na realidade brasileira, na realidade da educação brasileira, na realidade da educação contemporânea, isso desde meados do século XX. Essas questões, esse conjunto de questões do primeiro tópico estabelecem essa problemática, né? Pergunta: o que nos permite compreender o pensamento freiriano? Né? O que nos dá uma espécie de condição para a compreensão desse pensamento, né? Será que é o fato de que nós somos nordestinos, brasileiras, nordestinas, latino-americanos? Será que é o fato de que nós temos a condição de compreender muito bem esse pensamento de Paulo Freire na medida em que estamos ao sul do mundo, entendendo, por exemplo, como pensam os epistemólogos do sul quando compreendem o sul como um conceito epistemológico, um conceito gnoseológico, um conceito que diz respeito a uma condição, a uma mentalidade, a um tipo de cultura e de apreciação, né, dos povos que se encontram no hemisfério sul.
não é, que são povos geralmente ligados a países subalternos, que eram ditos de terceiro mundo, né? Alguns deles hoje são chamados de emergentes. O Brasil foi chamado de emergente até um tempo desse. Hoje eu não sei nem mais em que qualificação se encontra, né? Enfim, será que nós, como pessoas do Sul, como seres humanos cuja civilização é sulina, né? Não teríamos condição de compreender Paulo Freire na nossa própria carne? Essa é uma questão que está intrínseca. Por que ele, Paulo Freire, se revela incontornável, principalmente para nós, latino-americanos, brasileiros, nordestinos, pernambucanos, do Sul? Eu penso que essas questões iniciais eu vou tentar tratá-las no transcorrer do itinerário da minha reflexão hoje. Então, eu começaria dizendo, para quem talvez não tenha dimensão, porque exatamente eu trago essa reflexão no sentido de que nós, antes de nos pautarmos a respeito do pensamento filosófico educacional de Freire, que tenhamos condições de entender a dimensão do que representa Paulo Freire no mundo, né? Do que representa Paulo Freire em termos de valorização internacional, né? Porque talvez muita gente aqui não tenha essa compreensão. Muitas vezes se entende a importância de Paulo Freire, por exemplo, quando se pensa o EJA, muitas vezes se compreende o Paulo Freire como alguém que é fundamental nos estudos pedagógicos, dentro da formação de pedagogos e pedagogas, e também dentro da formação de licenciados e licenciadas, ou seja, nos cursos de licenciatura, onde Paulo Freire, pasmem, só começa a representar uma importância nas últimas mais ou menos 2, 3 décadas, porque Paulo Freire não era lido, não era estudado nos cursos de formação de professores no seu país, ou era até um certo tempo desse, aí há 20 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás, era pouquíssimo estudado. Vejam que coisa. Então, assim, se a gente pode dizer que as licenciaturas e os cursos de formação de pedagogos e pedagogas hoje no Brasil possuem largamente uma discussão em torno da obra freiriana, isso se dá em função de uma valorização que é historicamente recente. Então, tenhamos também essa compreensão. Tá? Mas vamos em frente, né? Qual é a contribuição e a importância de Paulo Freire? Primeira coisa, não é que eu disse agora, o método de alfabetização de jovens e adultos e a EJA, né? Que é quase que uma decorrência da metodologia de alfabetização criada por Freire em meados da década de 50 e efetivada durante a década de 60, né? De maneira incrível, né? A contribuição desse método é algo de uma originalidade estupenda, por uma razão muito simples. Na minha interpretação, antes de Paulo Freire, não havia consolidada e sistematizada, sistematizado e consolidado um método, um caminho, um meio, né, bem articulado, bem construído, né, pelo qual jovens e adultos, e eu posso também dizer hoje idosos, que não estavam mais dentro de uma perspectiva de seriação nos sistemas educacionais e escolares, ou seja, dentro do processo de escolarização formal, né, que é exatamente a educação formal permitida pelo Estado, concedida pelo Estado, né, garantida pelo Estado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, até Paulo Freire, a educação de jovens e adultos que não tinham conseguido ir à escola, que não tinham se alfabetizado, efetivamente, né, e que tinham, por conta disso, passado dessa faixa etária que está ligada à seriação, né, simplesmente não existia. Não é? Então, assim, o jovem e o adulto que não foi à escola e que tinha uma faixa etária que não contemplava a presença na escola, e lembrando que esse estar na escola no Brasil era um estar extremamente restrito, eu estou falando década de 50, década de 60, o processo de universalização da escolarização, ele é um processo muito recente no Brasil, e olhe que a gente ainda não chegou nessa universalização. Por quê? Porque muitos jovens e muitas crianças ainda não estudam no Brasil. Né? Ou se estudam,
não conseguem complementar, ou perdão, não conseguem completar os estudos. Então, essa é uma dificuldade do Brasil. O processo de universalização se dá posteriormente à LDB de 1996. Né? Então, assim, esse método que ele propiciou que camadas da população, particularmente pobres, desassistidas econômica e socialmente, e se desassistidas econômica e socialmente, desassistidas culturalmente e desassistidas do ponto de vista do conhecimento, né? Sobretudo de um conhecimento institucionalizado, acadêmico, científico, e sobretudo, para Paulo Freire, o que mais importa, o conhecimento da palavra. Né? Então, o método de alfabetização de Paulo Freire diríamos, a grande contribuição pedagógica, técnica, vamos dizer assim, do Paulo Freire, na medida em que ela permite o método, uma inserção, uma inclusão na palavra de adultos e jovens até então desassistidos. E aí a coisa acontece de uma maneira incrível, porque o Paulo Freire consegue pulverizar o método, né, durante a década de 60, sobretudo antes da ditadura militar, porque Paulo Freire vai ser perseguido, sobretudo depois do ato institucional número 5, de 1968, Paulo Freire vai ter que sair do Brasil, ele vai ser exilado, né? Mas até a década de 1963, até o ano de 1963, melhor dizendo, o Paulo Freire trabalha no sentido de construir agentes multiplicadores dessa metodologia. E aí, basta lembrar, por exemplo, da experiência do movimento de cultura popular em Recife, basta pensar nas estratégias que foram feitas, por exemplo, como a grande experiência que ocorreu em 1963 em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, em que Paulo Freire, com professoras e professores, conseguiram alfabetizar cerca de 300 agricultores e agricultoras da localidade, né, trabalhando com aulas sem cartilha, né, numa pedagogia libertadora ligada ao método de alfabetização de jovens e adultos, em 40 horas. Né? Assim, em 40 horas de aula, né, e 45 dias, constatou-se que esses cerca de 300 agricultores e agricultoras se alfabetizaram. Então, foi uma coisa de uma dimensão, de uma radicalidade, de uma experiência estonteante. Né? Esse é um aspecto cabal na valorização do método de Paulo Freire, que depois espraiou-se para o mundo inteiro, particularmente para o Sul, né? No sentido do Sul conceitual, como um conceito sociológico, como um conceito do ponto de vista social, que é exatamente o lugar onde existem essas condições de opressão, exploração, pobreza, miséria, e que permite a desassistência social e econômica de populações inteiras. Então, esse é um mérito de Paulo Freire. Né? Paulo Freire, para além do método, ele é um filósofo da educação, que se diga de passagem. Há quem diga que ele é filósofo, né? E eu digo, ele é filósofo, e particularmente filósofo da educação. Ou seja, no conjunto da obra freiriana, há uma filosofia da educação. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, porque ali há um conjunto de premissas filosóficas e de respostas para problemas de natureza filosófica, né, que são elaboradas pelo Paulo Freire. Então, ele se constitui como um grande pensador da educação, um grande filósofo da educação contemporânea e, sem dúvida, um dos maiores filósofos da educação. Outra contribuição sensacional de Freire é o fato de que há também o homem Paulo Freire que se tornou político, no sentido de assumir um cargo político. Claro, para o Freire, todo indivíduo é político. Isso não tem nenhuma discussão em torno disso. A obra de Paulo Freire, ela sinaliza para os indivíduos que eles são sujeitos políticos. Isso é indiscutível. Mas ele também foi político. Durante um tempo, no início da década de 90, ele foi secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, no governo de Luiz Erundina, na época do PT, né? E teve uma atuação política, projetou políticas públicas em educação. Ali foi uma primeira experiência mais sistemática da educação de jovens e adultos, né? Quer dizer, ele também teve uma atuação como político, esteve na base de construção do Partido dos Trabalhadores no início da década de 80. Quer dizer, Paulo Freire não era só um catedrático acadêmico,
Paulo Freire também era um homem de mobilização política e um homem que lidou diretamente com as massas, que lidou diretamente, sobretudo, com as massas oprimidas. E aí, para além da contribuição e no reconhecimento dessa contribuição, eu queria dizer da valorização que o trabalho de Paulo Freire, a metodologia de Paulo Freire, o pensamento freiriano, o homem Paulo Freire tem ao redor do mundo. Queridos e queridas, se vocês puderem pesquisar, vocês vão ficar impressionadas e impressionados com a quantidade de centros, institutos e grupos de pesquisa ao redor do mundo celebrando, discutindo, problematizando a obra de Paulo Freire. E aí, quero falar, por exemplo, de centros como o Paulo Freire Institute de Berlim, né? O Paulo Freire Finland, na Finlândia, um grupo de estudos muito bom, pesquisa em educação muito interessante da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, vários grupos que existem aqui na América Latina, no México, em Cuba, na Argentina, enfim, vários centros que dedicam-se a pesquisar, discutir a obra de Paulo Freire no mundo inteiro e, claro, também em nosso país. Né? Paulo Freire, para vocês terem uma ideia, é o brasileiro que se reconhece até agora como aquele que mais recebeu títulos e homenagens acadêmicas e de instituições da sociedade política e civil no mundo inteiro. Assim, um brasileiro muito celebrado, né, nesse sentido. É patrono da educação, o título é de 2012, na época do governo Dilma Rousseff, e ele tem 35 títulos de doutor honoris causa. Ou seja, para quem não sabe o que é um título de doutorado honoris causa, é um título concedido a alguém na medida em que a instituição reconhece a dignidade, o valor e a contribuição universal da obra, da ação, da atitude, do gesto de um ser humano. Então, Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa em universidades brasileiras e mundo afora. Né? Outra curiosidade interessante, né? Engraçado porque tem muita gente que dá aula na escola, dá aula na universidade, e aí geralmente, por exemplo, quando o Miguel me apresentou como professor de filosofia. Né? Eu sou realmente professor de filosofia, leciono várias disciplinas ligadas à filosofia. Imaginem vocês que entre as disciplinas que existem em vários cursos de educação e de pedagogia e em licenciaturas no mundo inteiro, existe uma disciplina dedicada a Paulo Freire. No Brasil, elas se chamam Cátedra Paulo Freire. É uma disciplina só sobre Paulo Freire. Ou seja, ela é tão importante que ele virou uma disciplina. Só para vocês terem uma ideia. No Brasil são várias, inclusive eu tenho a honra de dizer que participo de uma instituição que tem a Cátedra Paulo Freire, lá na sede, hoje sob regência da professora Mônica Folena, não é? A nossa Cátedra Paulo Freire da UFRPE, e a UFPE, que é o lugar onde eu me formei, fiz toda a minha trajetória em filosofia, também tem, salvo engano, é a primeira cátedra Paulo Freire do Brasil, hoje com a professora Eliette Santiago, lá na UFPE. Então, só para vocês terem uma ideia, Paulo Freire se transformou em disciplina acadêmica. Né? Então, não só no Brasil, mas em vários países no mundo também. E aí, para fechar esse aspecto da contribuição e da importância, e isso para quem não tem ideia do que significa o Paulo Freire, né, eu trago aqui a Pedagogia do Oprimido, que é um dos 3 livros mais citados no mundo em humanidades, segundo uma economista da London School of Economics. Né? Ou seja, as pesquisas em humanidades no mundo inteiro, a Pedagogia do Oprimido está entre os 3 livros mais citados, né? E é o único no top dos 100 livros mais importantes, mais consultados nas universidades da Inglaterra, segundo a Escola de Economia de Londres. Aqui eu trago rapidamente um quadro, né, de países na América Latina com estudos e ações. Aí tem Colômbia, tem Venezuela, Peru, Porto Rico, quer dizer, México. São 84 ações, grupos de pesquisa, enfim, ligados a Paulo Freire.
Aqui também trago um outro quadro, para que vocês tenham uma ideia da quantidade de grupos, projetos de pesquisa, escolas com a metodologia de Paulo Freire e programas sobre Paulo Freire nos Estados Unidos da América, né? Paulo Freire que ensinou a gente a dizer que americanos somos todos nós, né? E que quando a gente se referisse àqueles que nasceram nos Estados Unidos da América, que nós deveríamos nos referir por estadunidense, né? Então, assim, lá nas pesquisas produzidas entre os estadunidenses, estão aí grupos de universidades em Los Angeles, Chicago, Califórnia, quer dizer, vários lugares, né? Enfim, Massachusetts, que vocês veem quantos e quantos pesquisadoras e pesquisadores estudam Paulo Freire, se dedicam à obra de Paulo Freire. Ok. Entrando particularmente agora na filosofia da educação de Paulo Freire, eu vou fazer uma incursão breve, eu vou tentar, nesse tempo que eu tenho aqui, construir uma espécie de síntese a respeito do horizonte próprio da chamada pedagogia do oprimido de Freire, que é exatamente o título homônimo de sua grande obra, sua obra mais celebrada no mundo inteiro. Essa obra, Pedagogia do Oprimido, ela vem a público no ano de 1968. Paulo Freire já era conhecido pelo seu método, já tinha publicado a Educação como Prática de Liberdade ali no ano de 1958, 10 anos antes, né? E o contexto de publicação da obra é um contexto extremamente problemático do ponto de vista político e social, né? Ele está exilado no Chile, né? Por quê? Porque no Brasil vivia-se uma ditadura militar. Essa ditadura foi extremamente hostil com quem pensava contra o regime, como são todas as ditaduras, elas são autoritárias, né? E essa ditadura militar, ela era também filha ou rebento de uma bipolarização que se vivia, né, que existia à época entre Estados Unidos da América e União Soviética, né, entre o bloco chamado capitalista e o bloco chamado socialista. Então, Paulo Freire, que, como todos vocês bem sabem, é um socialista, é alguém que tem uma influência direta do pensamento marxiano, né? Ou seja, é alguém que leu muito bem o Karl Marx e que tinha também um diálogo muito bom com os marxistas para fazer essa distinção entre marxiano, que se refere ao conteúdo particular do pensamento de Marx e Engels, né? E o marxismo como o conjunto de autores e autoras que vão repercutir o pensamento de Marx. Então, o Paulo Freire, inclusive, é um autor marxista nesse aspecto. Então, nesse período, no Brasil, perseguiram-se muitos marxistas, muitos acadêmicos e acadêmicas que pensavam a partir dessa perspectiva, que era efetivamente muito forte nas universidades brasileiras na época e ainda hoje também extremamente forte por conta da sua condição e do seu caráter de explicação, não é, de ilustração, de compreensão da realidade. O diagnóstico marxiano, ele é, a meu ver, um dos mais importantes, mais interessantes, uma das mais interessantes contribuições da filosofia política na história do pensamento ocidental. Então, há, efetivamente, na escrita de Freire, uma espécie de entrega não simplesmente de um conjunto de estratégias pedagógicas educacionais, não simplesmente de um conjunto de programas de natureza didático, não simplesmente de uma forma de compreender metodologias de ensino, procedimentos didáticos, não é isso, não se trata simplesmente de uma instrumentalização, mas se trata, muito embora exista esse aspecto, mas se trata fundamentalmente de pensar os princípios e os valores determinantes e condicionantes de uma pedagogia do oprimido. E esses princípios, efetivamente, dizem respeito a um conjunto sistemático de ideias, sem os quais é impossível produzir as condições de realização didática de uma pedagogia do oprimido. Né? Para Freire, a pedagogia do oprimido, como eu escrevo aí no slide, é a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação. Então, desde já, o sentido de pedagogia em Freire
não pode ser pensado como meramente técnico. Ele é ao mesmo tempo técnico, mas ele é ao mesmo tempo político, ele é ao mesmo tempo ético, ele é ao mesmo tempo civilizatório, ele é ao mesmo tempo epistemológico, ontológico. Ou seja, o sentido de pedagogia em Freire é muito mais amplo do que um sentido meramente técnico que eu entregaria a pedagogia como uma espécie de conjunto de quefazeres ou conjunto de instrumentais, ferramentas para a produção de ensino-aprendizagem. Né? O sentido de pedagogia está muito mais apinhado a um sentido de filosofia que funda uma prática pedagógica educativa particular. Dessa perspectiva, eu levo em consideração para pensar essa pedagogia do oprimido freiriana 3 eixos fundamentais. Então, o pensamento filosófico educacional de Paulo Freire, claro, isso é uma interpretação de Apolinário, né? Me parece ser central entender e compreender, e inclusive nos reconhecer dentro desse pensamento de Freire, na medida em que nós compreendemos esses 3 eixos. Quais sejam esses 3 eixos? O humano, a sociedade e a educação. Claro, eu estou tentando didatizar essa síntese que eu estou promovendo aqui, mas o humano, a sociedade e a educação estão hibridizados, se interpelam, se complementam, se fundam, estão consubstancializados. Então, essa distinção ela é operatória no sentido apenas de operarmos uma compreensão do que diz Freire acerca de uma pedagogia do oprimido, que, por sua vez, será o fundamento de uma pedagogia da esperança, de uma pedagogia da autonomia, de uma pedagogia da tolerância, né? Ou seja, do conjunto das obras posteriores do mestre pernambucano. Então, quando se trata do eixo humano, o Freire nos entrega, filosoficamente, uma concepção antropológico-filosófica de quem somos nós. No Paulo Freire, é possível encontrar uma resposta à pergunta: o que é o humano? O que significa o humano? O que são homens e mulheres? Então, Freire, no transcorrer da sua obra, nos permite compreender quem nós somos. O que somos. Né? Se eu fosse mais metafísico, eu diria qual a nossa essência. Né? Um bom leitor de Sartre, que é um bom leitor de Marx, que é um bom leitor dos filósofos fenomenologistas, dos fenomenólogos, que é o caso de Edmund Husserl, de Heidegger, do Karl Jaspers, né? Do próprio Sartre, né? E do existencialismo sartriano, e do próprio Gabriel Marcel, enfim, ele entende efetivamente que os seres humanos são seres inconclusos. A inconclusão é o caráter fundamental da existência humana. Eu não tenho como compreender o ser humano antes de sua própria existência. Essa é uma condição freiriana, existencialista e materialista. Para tanto, Freire entende que se o homem só pode ser compreendido desde sua existência, o que é que ele é? Ele é inconcluso. Ele não é, como diria Nietzsche, um animal... na verdade, ele é, como diria Nietzsche, um animal indeterminado. É um ser cujo ser está sendo. Vejam, é um ser cujo ser está por ser construído permanentemente. Então, é esse o sentido da inconclusão, que a gente poderia chamar também de inacabamento. Então, ao mesmo tempo que é esse ser inconcluso, inacabado, indeterminado, ele é aberto para o futuro. Então, portanto, ele é um ser histórico, um ser para si. Quando se diz ser para si, é a mesma coisa que está se dizendo ser para o futuro, aberto à possibilidade do futuro e, portanto, livre, historicamente livre. E, efetivamente, o reconhecimento dessa condição se dá na medida em que o ser humano se transforma num corpo consciente. Vejam, o Paulo Freire não está dizendo que o ser humano é um ser racional, como diria a tradição filosófica metafísica toda. Ele está dizendo que os seres humanos são corpos. E, nesse sentido, os seres humanos existem como corpos conscientes, né? E não como uma razão destituída que é separada do corpo. Não. Nós somos corpos existentes, né?
cuja função fundamental é nos autobiografar, nos constituir a nós mesmos, em comunhão com os outros, celebrando uma condição em uma dimensão social, na busca de um ser mais. O que significa dizer que, tal como Vinícius de Moraes diria, é impossível ser feliz sozinho. Ou seja, para Freire, a libertação de uma pedagogia da oprimida se dá no reconhecimento dessa busca do ser mais, que ultrapassa o humano. Ser mais é estar aberto nesse para si para um futuro transformador. Ser capaz de transformação. Esse é um aspecto seminal. O outro aspecto que diz respeito à sociedade é como Freire compreende essa sociedade que é propriamente a sociedade humana. Mas como é que ela se dá? Né? Por mais que o humano seja compreendido na perspectiva de sua inconclusão, de seu caráter criador e transformador, nessa busca do ser mais aberto para um futuro transformado, né, em permanente processo de mudança, né, essa sociedade, ao mesmo tempo, ela é um motivo, do ponto de vista do modo como ela se situa historicamente, que ou impede ou possibilita essa libertação e essa transfiguração, essa transformação do humano. A leitura que Paulo Freire faz, é importante que a gente compreenda, é uma leitura historicizante da sociedade. Paulo Freire não fala da sociedade como um conceito abstrato, é a sociedade como realidade concreta que Paulo Freire entende. Ou seja, é aquela na qual nós estamos e nos compreendemos a nós mesmos e trocamos significados uns com os outros e vivemos. E essa sociedade, ela é efetivamente a sociedade cujo modelo econômico e social predominante é o capitalismo. Então, nessa sociedade na qual nós estamos, segundo Freire, né, o que vigora, né, é o fato de que ela é marcada dialeticamente por contradições. E a marca indelével dessas contradições, desses paradoxos que existem nessa sociedade, uma vez que ela não pode ser considerada harmônica, mas ela é profundamente desigual, é o fato de que ela produz e reproduz no agenciamento dos próprios seres humanos, não é que a sociedade produz, mas é a totalidade das relações sociais humanas estabelecidas dentro dessa sociedade, produz e reproduz relações de opressão, nas quais se pode falar num par que existe, um par entre opressores e oprimidos. E essa contradição que produz desigualdade, que gera a inviabilização da libertação em função dos mecanismos sociais estabelecidos por aquilo que o Paulo Freire entende, assim como Marx e os marxistas entendem, como classe dominante, né, a finalidade é manter o seu status quo, é manter as condições e conservar essas condições, né, condições em que uma classe domina a outra, uma classe oprime a outra, efetivamente é produtora de desumanização e alienação. Desumaniza porque não permite ao oprimido, não dar ao oprimido, não concede ao oprimido a possibilidade de sair da opressão. Aliena porque esse oprimido muitas vezes não é capaz de se reconhecer como tal e mais, pasmem, adere forçadamente, né, por meios de manipulação de alienação, por meios de mecanismos de manipulação ideológica, né, às ideias dominantes. Né? O Marx dizia, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Então, essa sociedade, e é essa também, segundo diria Paulo Freire e os estudos freirianos, ela mantém relações de poder nas quais se reproduz condições de opressão. E essa marcada, é cingida, é selada exatamente na massa pobre, de trabalhadores pobres ou de miseráveis, né, cujas relações são relações de opressão, ou cuja realidade efetiva é uma realidade oprimida, de exploração,
de desumanização, não é? De destituição da sua condição de ser para si, não é? De ser inconcluso. Então, muitas vezes a gente vê o relato do seguinte, né? Isso acontece muito nas minhas aulas lá na UAST, aqui no interior, né? Ah, tá estudando, mas tu é pobre, pobre não estuda, pobre tem que trabalhar. Quem é que diz que pobre tem que trabalhar? Será que é o pobre que diz que tem que trabalhar? É isso que Paulo Freire está colocando na gente, né? Paulo Freire está dizendo, ora, será que você já não pensou? Por que você reproduz isso? Em que medida, quantas vezes nós não escutamos por aí que mulheres, por exemplo, não podem estudar ou não deveriam estudar, mas ter filhos e cuidar dos maridos? De onde vem essa reflexão? De onde vem essa ideia? Né? Por que simplesmente eu, mulher, ou eu oprimida, ou eu oprimido, reproduzo essas ideias? Nesse sentido, quando o oprimido reproduz essas ideias, é porque ele foi conquistado de maneira manipuladora pela classe dominante, pelo opressor. E aí eu entro no terceiro aspecto, que é o aspecto da educação. Que é quando Paulo Freire efetivamente vai dizer de uma educação política. Lembre-se, Paulo Freire entende que não há como educar fora da política, porque nós somos seres políticos. Há uma confusão boa que se faz quando se diz assim, eu não sou político, de que pensa o político na perspectiva do cargo eletivo, ou do cargo que foi conseguido em função de um pleito eleitoral, de uma votação, alguma coisa desse tipo. Né? Não, né? Nós somos seres políticos porque estamos envolvidos com a condição social, porque estamos negociando valores, interesses, porque estamos, no final das contas, numa vida social na qual nós necessariamente estamos envolvidos. Não há como fugir disso. Né? Esse é um aspecto fundamental que nos coloca diretamente na condição de sujeitos políticos. Né? Os gregos entendiam politique, de onde a expressão política, como uma condição muito semelhante ao que a gente chama hoje de cidadania. Né? A ideia de uma civilidade, de uma condição civil, de que eu não tenho como fugir do fato de que vivo com outras pessoas numa vida comunitária e que há ali interesses em jogo, agenciamentos, relações, valores que são coletivos e que devem ser discutidos, problematizados, etc, etc. Então, Paulo Freire propõe uma educação libertadora que é efetivamente uma educação política no sentido da perspectiva de libertação frente às condições de opressão instauradas por uma educação bancária. Né? E aí, do ponto de vista pedagógico, ele está falando efetivamente de um modelo de educação que visa reproduzir as condições de opressão, em que o professor e o aluno têm uma relação desorientalizada, assimétrica, hierarquizante, autoritária, cujo aluno se estabelece numa relação com o professor de assujeitamento. Quando uma educação libertadora permitiria efetivamente o contrário, ou seja, que esse aluno e esse professor se transformassem em sujeitos do próprio fazer pedagógico. Né? Enquanto a educação bancária transfere conhecimento na figura central, dona do saber, do educador-professor, numa educação libertadora, o professor constrói as condições que tornam possível para os alunos, em comunhão, construírem autonomamente o seu conhecimento e aprenderem por sua vez. Então, esse modelo de educação, ele requer conscientização de ambas as partes, ou seja, ele requer a compreensão da existência dessa opressão. Essa conscientização passa pelo conhecimento de que a sociedade é exatamente assim, contraditória, opressora, reprodutora das condições de opressão, né, alienadora, manipuladora, desumanizante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me conscientizar que eu sou um ser inconcluso, livre, que eu sou histórico e, portanto, que eu sou capaz de produzir as condições de transformação dessa opressão. E, para isso, eu preciso de desenvolver efetivamente essa conscientização, que é política. E, para tanto, eu aprendo a problematizar a realidade, a criticar essa realidade, e a lutar efetivamente pela minha humanização.
a lutar pela minha humanização, que é a humanização do grupo coletivo social ao qual pertenço. E aí, nesse sentido, a educação libertadora é uma praxis, é a união de reflexão e ação, como diriam os antigos gregos. Ou seja, é a essa consciência conhecedora das condições sociais e conhecedoras do que é o humano, que se permite, em função desse conhecimento, agir com base nele. Unir ação e reflexão. E aí, Paulo Freire vai dizer, essa educação quebra a ideia de que existe um educador e um educando como margens separadas. E nasce efetivamente as figuras do educador, educando, e do educando, educador. Ou seja, do professor que é ao mesmo tempo aluno, e do aluno que é ao mesmo tempo professor, celebrando juntos, em comunhão, o processo pedagógico. Ok? Nesse sentido, eu gostaria de defender, dentro dessa pequena síntese que fiz da pedagogia do oprimido, que, no mínimo, a filosofia de Paulo Freire contém, como eu já disse, uma antropologia filosófica, porque a antropologia filosófica é uma parte da filosofia, aqui eu estou falando de partes da filosofia, né? Uma antropologia filosófica, por quê? Porque tem uma resposta à pergunta, o que é o humano? Nela tem uma epistemologia também. Por quê? Porque tem uma forma de compreender o conhecimento muito aproximada da epistemologia marxista, né, muito aproximada da epistemologia fenomenológica, que vai compreender efetivamente que as condições do conhecimento se dão na medida em que eu me percebo como alguém que só pode ser no mundo com os outros. O eu, que é apolinário, só é apolinário porque há alguém com quem eu me relaciono no mundo, que é um tu, como vai dizer Martin Buber, só há um eu porque há um tu ao qual esse eu se dirige. É preciso que alguém pronuncie o meu nome, Apolinário, para que eu me saiba, inclusive, Apolinário. Então, essa dimensão ontológico-existencial, ela é fundamental para compreender uma dimensão epistemológica. Não existe eu separado do mundo. E o mundo, para Paulo Freire, se confunde com a sociedade, se confunde com as relações sociais, se confunde com o modo como nós produzimos, pensamos, agimos, produzimos cultura, trabalhamos, etc, etc. Então, é preciso conhecer essa realidade concreta, contraditória, né, opressora, para criar as condições de transformação. E isso, efetivamente, diz respeito à filosofia da educação em Freire. A filosofia da educação em Freire é um compromisso, ao mesmo tempo antropológico, ao mesmo tempo epistemológico, ao mesmo tempo filosófico-político, ao mesmo tempo ético. Ou seja, ela é uma perspectiva que implica uma mudança radical na situação do oprimido. E, portanto, nesse sentido, ela é também uma filosofia política, porque ela entende uma forma de compreensão dos mecanismos de poder e dos mecanismos de subalternização e assujeitamento político, ao poder político, né, ou à exploração política, dentro dessa sociedade na qual nós vivemos. Mas, sobretudo, como estudante de ética, eu vejo em Freire um pensamento ético. Freire está preocupado efetivamente com as condições de realização da justiça social, com as condições de realização de uma vida boa, de uma vida efetivamente permissiva, de uma condição em que nós, inclusive, oprimidos e opressores, porque não adianta apenas libertar-se a si mesmo enquanto oprimido, se essa libertação não se estender também a quem oprime. Porque Paulo Freire vai dizer, uma libertação do oprimido que é parcial, ela é perigosíssima. Por quê? Porque nesse sentido, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E muitas vezes o oprimido entenderá, em função do discurso do opressor, que libertar-se é a meritocracia do êxito, ou seja, é cuidar-se de si e esquecer-se dos outros. Freire entende, gente, toda libertação é social. A libertação é um acontecimento coletivo, ela não pode ser um acontecimento individual. Ela não é um fruto de um êxito meritocrático. Senão, o que é que eu vou estar querendo fazer com essa libertação que é fruto de um individualismo? Reproduzir as condições do opressor.
oprimir. Então, uma verdadeira revolução educacional libertária, de uma pedagogia do oprimido, que por sua vez é uma pedagogia da libertação, só pode ter suas vias de fato, só pode efetivar-se na medida em que ela constitui a libertação também do opressor, a conscientização também de quem oprime. Por isso que Paulo Freire vai dizer: a realização de uma pedagogia libertadora é muito mais difícil do que a realização de uma pedagogia bancária ou a realização da manutenção, da continuação do poder e do status quo da classe dominante e opressora. Então, essa é uma perspectiva interessante, mas ela deve ser uma luta contínua. Né? Ok, essa é uma perspectiva central. Então, nesse sentido, vocês podem estar se perguntando: Apolinário, como fazer isso? Apolinário, eu sei que é difícil, a gente está discutindo filosofia, mas eu sempre fico perguntando como eu posso ser capaz de... eu não li Freire, eu conheço pouco, eu fiquei interessado em ler, olhar alguma coisa a respeito. Como é que eu poderia, no meu tete-a-tete diário com os meus alunos e alunas, na padaria, no dia a dia, enfim, nos lugares em que eu posso me permitir ter com o público, como educador, como educadora, enfim, que instrumento eu poderia utilizar, ou que experiência, na verdade, porque a visão não é instrumental, mas que experiência eu poderia levar para a minha vida e vivenciá-la num sentido freiriano. Eu não teria outra experiência mais radical e mais significativa do que o diálogo, que é uma categoria central do pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire é um dos autores que vai falar da importância da palavra. Paulo Freire tem vários livros em que ele fala sobre a palavra. E quando ele está falando da palavra, ele está falando de algo que permite ao ser humano uma abertura mágica ao mundo e, ao mesmo tempo, um instrumento, né, permite ao homem a consolidação, o ter um instrumento de ação política e de realização da praxis. Quando Freire diz, né, lá na Pedagogia do Oprimido, que a leitura do mundo precede ou antecede a leitura da palavra, ele está dizendo que essa leitura do mundo ela é substantiva. Porém, a leitura da palavra é que, inclusive, vai dar a essa leitura do mundo uma espécie de elasticidade e ampliação no sentido dessa praxis, no sentido dessa conscientização, no sentido desse conhecimento que leva esse indivíduo à saída da condição de oprimido. Né? Paulo Freire está nos dizendo por A mais B, e nesse sentido também ele é um filósofo da linguagem, porque ele está dizendo que a linguagem é um veículo político. Ele está dizendo que a linguagem é a condição ou uma condição para a libertação, no sentido de que o domínio da palavra me permite construir as condições da saída da opressão, porque é um mecanismo de humanização. E esse mecanismo de humanização, na medida em que eu o tenho, porque eu já o tenho, porque eu desde sempre me compreendo na palavra, veja, a palavra falada é aquilo que me permite fazer também a leitura do mundo. Porque o mundo é texto, o mundo é sentido, o mundo é linguisticamente montado, arquitetado, planejado, estabelecido. Eu peço para que vocês façam uma experiência muito boba aí, olhem para qualquer coisa que está à frente de vocês agora, que não tem um nome, e que não tem um significado, e que vocês não possam dizer ou discursar a respeito dessa coisa. O mundo que nos cerca, e nós mesmos, é um mundo que se dá para nós também como linguagem. Ou seja, é um mundo que nos permite dele falar. É um mundo que nos permite compreendê-lo a partir de significados linguísticos que nele depositamos, que nele construímos e com os quais nos relacionamos e organizamos efetivamente esse mundo. Então, Freire entende que essa palavra
seja essa que vem na minha leitura de mundo, e seja essa que eu conquisto mediante o procedimento de alfabetização política libertadora, é aquela que nos dá condição de uma abertura respeitosa ao tu e ao outro, que se realiza pelo diálogo. O diálogo pressupõe, ontologicamente, filosoficamente, que eu vou me despir dos meus dissabores, dos meus preconceitos, dos meus pré-julgamentos, dos meus prejuízos, das minhas concepções rasteiras, né? Das minhas antevisões destituídas de crítica, para abrir-me respeitosamente a um tu que se dirige a mim pela palavra. E esse tu, que é um outro, que é essa alteridade, que é esse diferente, só pode se abrir a mim na medida em que eu me permito essa abertura. E nesse sentido, Paulo Freire é buberiano. Ele é um estudioso do Martin Buber, que é um filósofo judaico-alemão do século XX. Né? Ele leu a obra Eu e Tu. Então, o diálogo nasce exatamente dessa abertura respeitosa ao tu. Sem essa abertura respeitosa, não há diálogo. Há aquilo, talvez, que o Lacan, que é um outro filósofo importante francês, o Jacques Lacan, chama de justaposição de monólogos. E Lacan é um defensor da ideia de que não é possível o diálogo, né, por conta do nosso narcisismo implícito e do nosso individualismo implícito. Mas há que se dizer que Lacan pode ser colocado de lado na medida em que nós podemos pensar como Gadamer, como o próprio Martin Buber e como o próprio Paulo Freire, numa estrutura fundamental do diálogo que se funda no amor, na humildade e na fé nos homens, na fé em homens e mulheres, na confiança, que é essa fé nos homens e nas mulheres. Né? Não há diálogo, segundo Freire, se não há amor, se não há humildade, essa humildade que se despe desses preconceitos, e se não há essa fé. Né? Não há diálogo se não há abertura para o saber ouvir e para o saber falar. E saber ouvir esse testemunho do outro, testemunho que é uma categoria tão fundamental de Freire, né? Que ele traz, inclusive, do universo cristão católico, que ele participou durante muito tempo. Né? Paulo Freire trabalhou com ações sociais ligadas à Igreja Católica durante muito tempo. Né? Então, essa categoria que ele vai também falar na Pedagogia do Oprimido, lá no final, sobre o testemunho, essa coerência entre aquilo que eu falo acerca da minha própria experiência que eu dou e aquilo que eu reconheço como sendo fundamental para o meu processo de transformação no sentido dessa saída do que me oprime, né? E dessa libertação, esse testemunho também que se dá pela palavra, que atinge esse ouvido de alguém que humildemente, amorosamente, com confiança, né, debruça a sua escuta generosa. E, sobretudo, a tolerância como uma espécie de virtude central, né, que nos permite também galgar esse caminho da compreensão desse outro. Então, segundo Freire, não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é a pronúncia pela palavra, né? Que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Nesse sentido, continuando, o testemunho é um efeito e uma consolidação do diálogo. E a tolerância permite efetivamente que esse diálogo se dê com a diferença, com o não igual, que no diálogo se estabelece comigo numa relação de igualdade dialógica, muito embora seja diferente. É nesse sentido, gente, que eu poderia dizer a vocês com muita tranquilidade que o diálogo dentro de sala de aula, fora de sala de aula, em casa com a família, no partido que eu faço parte, na associação de moradores, na rua, na padaria, no boteco que eu estou tomando uma cachaçinha, sei lá, um guaraná, um suco. O diálogo é uma praxis. Eu não vou precisar de piloto, eu não vou precisar de lousa, de giz, eu não vou precisar de régua, de esquadro, de lápis, nada. Eu vou precisar da palavra, daquilo que eu sei,
que sempre esteve comigo e sempre está comigo. Então, Freire, e essa é peço licença aqui humildemente para fazer uma autocitação de um artigo que eu publiquei em 2013 sobre Paulo Freire e Karl Marx, né? Lá eu digo, Freire defende a praxis enquanto unidade de ação-reflexão transformadora, como intervenção responsável e consciente no mundo. Seu modo privilegiado é o diálogo. E o que é o diálogo? É a comunicação participativa. Na comunicação participativa, não há mais hierarquia. Na comunicação participativa, não há relação assimétrica de poder. Na comunicação participativa, eu reconheço todos como igualmente capazes de pronunciar a palavra. Esse gesto, essa atitude, eu diria a vocês, guardem-a, produzam-a, repliquem-na como uma praxis central e como um legado que é oriundo do pensamento de Freire, ok? Continuando, trago essa citação relevante de Paulo Freire. E aí eu já estou me encaminhando para o final da fala. Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas opções que fiz no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso partir de que vejo conquistá-los. Não importa a que custo, nem tampouco que temo que pretendam conquistar-me. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas. Nesse momento que a gente está de tanta bipolarização, de tanto ódio, de tanta incapacidade de união, de tanta concepção arraigada, de tanto enrijecimento do olhar, incapacidade de fazer a crítica, né? De tantas bandeiras que não se problematizam e são problemáticas, né? Essa deixa de Freire é fundamental, né? O respeito à diferença é uma condição fundamental. Quando está em jogo a defesa da morte da diferença, quando está em jogo o argumento que pretende consolidar o silenciamento da diversidade, o silenciamento do diferente, o silenciamento da democracia, a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ficar preocupado, porque efetivamente o que a gente não pode e nem tem condições de permitir é que esse tipo de argumento se estabeleça, mesmo que se estabeleça dentro de uma perspectiva democrática. É porque estamos numa democracia que é possível, inclusive, fazer uma crítica da democracia. Fora da democracia, não há como haver crítica da democracia. Porque só há silenciamento, só há impossibilidade de pensar por si mesmo, para reflexão. Né? Ok? Então, nesse sentido, minhas conclusões abertas são as seguintes. Primeiramente, reconhecer a dimensão da importância do pensamento freiriano. Eu penso que isso ficou claro na minha fala de hoje. Sobretudo do ponto de vista desse autor que é congratulado, celebrado, pesquisado, discutido mundo afora e no Brasil, né? E também no sentido de incorporar Paulo Freire cada vez mais no domínio da nossa experiência pedagógica, da nossa experiência como alunos, alunas, professores e professoras, gestores, gestoras, no nosso cotidiano. E nesse sentido, e em ligação, fica um legado. Esse legado está aí. Esse legado está exatamente no diálogo, eu poderia dizer. Como o diálogo ainda é, efetivamente, um dos grandes legados do pensamento freiriano. E, nesse sentido, Paulo Freire continua, como sempre, extremamente atual. E aí, uma história pequenininha aqui, uma história bem curta. Lembro-me de uma oportunidade que eu dava aula numa faculdade privada em Recife, e um amigo meu, mineiro, professor da área de Direito, mas que articulava Direito à Educação, o professor Edgar, ele foi fazer o doutorado dele em Portugal.
E aí, ele tinha já feito um mestrado aqui e tal. Quando ele chegou lá em Portugal, ele ficou surpreso. E aí ele voltou, a gente conversou, ele disse, Apolinário, eu fiquei impressionado. Eu disse, com o quê, Edgar? Cara, quando eu cheguei lá para fazer o doutorado, eu estudei muito Paulo Freire. E aqui, quando eu fiz o mestrado, eu praticamente não estudei Paulo Freire. E olha que eu estudei no Recife. Ou seja, eu precisei ir para Portugal para entender a importância do pensamento de Freire e compreender como esse autor era tão valorizado. Eu fiquei surpreso. E isso também me surpreendeu à época, gente. Porque isso é mais ou menos 2005, 2006. Imaginem, né, como a gente ainda precisa, né, discutir Paulo Freire, pensar Paulo Freire, levar em consideração na nossa praxis pedagógica o Paulo Freire, como a gente ainda faz isso pouco, como a gente pode fazer isso ainda muito mais, e como a gente pode aprender com o mundo que estuda esse filósofo pernambucano, esse autor central do pensamento educacional contemporâneo. Para finalizar, então, ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gonzaga Júnior, nosso querido Gonzaguinha, na música Semente do Amanhã, ou Nunca Pare de Sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem. Muito freiriano, né? Fé no homem. Fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Porque somos seres históricos, seres para si, capazes de construção e transformação da própria realidade. Muito obrigado a todas e a todos. E aguardo as questões, aguardo o debate. Estamos aqui para discutir. Muito obrigado. Excelente, professor. Excelente colocações. Que noite, viu? Que noite. Um pouco mais de 1 hora de rico conhecimento aqui para a gente temos nossa cidade que a gente luta tanto por essa educação, em que esses alunos possam entender a importância da educação, né, dar o valor necessário para si, né, a construção de um cidadão. Não porque vai se formar, vai ser um cidadão de bem. Não, é porque ele vai ser esclarecido. É a liberdade através da educação. Então, o Freire é fantástico. Renatão, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero agradecer, né, me deliciar aqui com esse momento, porque ao mesmo tempo que o professor Apolinário vai conversando, dialogando, colocando os vocábulos, é como se uma plataforma fosse criando na mente da gente. E você começa a entender que esse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, com tudo que vem acontecendo nesse negacionismo, essas pessoas que não defendem o Paulo Freire, e você começa a entender, poxa, realmente tinha que existir esse cara. Esse momento agora não podia passar vazio. Os educadores não teriam algo tão forte para combater o momento atual se não fosse um pernambucano da nossa terrinha, aí, como diz a história. E é impressionante quando você ouve falar que outros países têm uma visão muito mais assim defensora do Paulo Freire do que dentro de casa. Eu fui estudar e aprender Paulo Freire na Bahia. As pessoas diziam, rapaz, você é da terra de Paulo Freire? E eu perguntava assim, é um jogador? Porque eu não saí daqui, eu não sabia quem era Paulo Freire. Então, lá, estudando para cursinho, né, em um dos cursos preparatórios lá, tinha um grupo de meninas que gostavam muito de ler e eu comecei a aprender com elas. E tinha uma professora fantástica, a professora Fernanda, que falava desse educador. A partir de aí, né, agora a minha postura era só ficar calado e beber dessa fonte, porque eu não conhecia, eu não sabia. E essa fonte, ela não seca não, pessoal. Você pode beber todo dia, toda hora, que sempre haverá essa água, esse conhecimento. Agora, é um momento difícil, onde o professor Apolinário colocou com muita propriedade,
que o diálogo é a melhor forma, não atacando, mas colocando desde o princípio como se deve ser. Porque exatamente é quando o outro deixa de sua essência, aquela coisa que o prende, aquela sombra que o mantém, deixa escapar isso. E através das palavras a gente começa a fazer uma leitura paulo freiriana e começa a entender a dificuldade dele, né? E isso nos dá, no sentido, uma compreensão de ver que ele também é oprimido, que ele precisa, mas muitas vezes não aceita. Então, o que eu tento fazer hoje como o aluno, um certo aluno, ele me diz assim, mas para que eu vou estudar sobre esse cara? Ele já morreu, eu nem conheci, nem sei quem é. Né? Então, assim, são questionamentos que são levantados e eu começo a perguntar. Eu perguntei para ele assim, então vamos fazer o seguinte, escreva aí com suas palavras como então deveria ser a educação, como deveria ser a escola. E ele escreveu meio texto lá com umas 12 linhas no máximo, alguns erros de ortografia e de acentuação também. E exatamente o que ele estava falando, é o que ele tem na mente dele sobre a educação, que aponta para Paulo Freire novamente, porque é o que ele está ouvindo, é o que ele está meditando, mas não é o que ele está aceitando. Tá? Então, obrigado, professor, por esse momento, por construir essa plataforma em nossa mente, por nos tirar um certo peso de poder ir para casa, deitar hoje e pensar, cara, eu estou no caminho certo. A minha fonte, ela não seca. E a minha fonte, ela serve para quem beber, dá água ao próximo. Certo? Justamente no meio de um sertão brabo, seco, semiárido, né? E você tem uma fonte educacional como essa, que é mais viva do que a própria água. Porque a água vai secar e evaporar, e a educação não. A educação é a essência do ser humano. Quando você ouve duas pessoas defensoras de Paulo Freire conversarem, né, você se delicia só em ouvir as palavras e compreender como é fantástico esse processo que a educação faz em ser libertadora e, ao mesmo tempo, não ser opressora. Porque alguns sistemas que são libertadores, eles oprimem uma parte, não são 100%. Né? Então, minhas palavras são essas, para não me estender muito, porque tem muita gente boa que quer falar aí. E eu só agradecer mesmo por esse momento que, para mim, eu ficaria a noite toda aqui. Tem uma pergunta que foi feita por Robson. Robson é ex-aluno da escola, Ares Gama. Ele fez uma pergunta assim. Professor Apolinário, gostaria de saber como encontrar brechas na nova BNCC para pensar uma escola a partir da pedagogia da libertação, nesses tempos de transnacionalização da educação. Excelente questão. Eu queria, antes de responder ao Robson, excelente pergunta, agradecer as falas do Miguel e do Renato e reiterar o meu prazer de estar com vocês aqui nessa mesa virtual. Robson, veja, excelente pergunta. Penso que a base curricular comum nacional, ela tem um aspecto, ela tem um caráter, vamos dizer assim, um fundamento, né? Pensado a partir dessa perspectiva que se dá, não agora, mas que estamos nesse trânsito cada vez maior para um contexto de Estado neoliberal, né? De implementação de lógicas de funcionamento do Estado neoliberal. O que é que significa dizer isso? Que cada vez mais esse Estado vai diminuir e cada vez mais aquilo que seria um serviço público tende a diminuir, tende a rarefazer-se, né? O que é uma coisa digna de muita problematização e muita discussão freiriana, inclusive, né? Então, assim, penso eu que essa BNCC, para além dos aspectos, diríamos assim, relativamente humanísticos que ela contempla, porque ela ainda contempla esses aspectos em alguma medida, mas o direcionamento dela é particularmente, a meu ver, na minha interpretação, sofisticadamente tecnicista. Então, essa base curricular comum nacional, ela tende para uma perspectiva, né, de compreender o processo da educação
no sentido, por exemplo, do tecnicismo da década de 70, que invadiu o Brasil na época da ditadura militar, dentro de uma perspectiva, inclusive, liberal, né, de promoção de uma espécie de subespecialização para o mercado de trabalho. Então, assim, é como se fosse uma espécie de formação cuja a finalidade central é construir um ferramental nessa formação para viabilizar o mais apressadamente possível esse sujeito para que ele se transforme em mão de obra semi-especializada para o mercado de trabalho. Né? E aí, muitas vezes, uma coisa que é central e que nossa LDB defende, nossa LDB suporte central, ela, nesse sentido, ela tem um espírito neoliberal, ela tem um espírito, inclusive, humanista, né? Não é à toa que o seu relator foi Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais desse Brasil, um antropólogo carioca. Ela implica, efetivamente, a ideia de uma educação para a formação cidadã. Claro que também um dos seus lemas está lá, o mercado de trabalho. Nós estamos numa sociedade baseada em uma lógica de mercado, uma lógica que eu me penso na perspectiva de uma inserção e por aí vai. Então, assim, o grande problema é quando isso é hipertrofiado e se atrofia a formação para a cidadania. O grande problema é esse. Quando a gente tem uma superafetação do aspecto técnico que preforma para a condição de inserção no mercado e deixa de lado, efetivamente, o domínio propriamente formativo, vamos dizer assim, no aspecto civilizacional, para a cidadania, no aspecto político, no aspecto ético. E essa é uma preocupação. Essa é sempre uma preocupação. Tá? Então, nesse sentido, penso eu que a gente tá caminhando, e nesse sentido eu sou um pouquinho pessimista, a gente está caminhando, talvez, para um processo que talvez o Ivan Illich possa ser até retomado lá na Sociedade Sem Escolas, para um processo mesmo, que talvez não aconteça por enquanto, mas que num futuro breve pode começar a ficar mais veemente no Brasil. Né? Fora o fato de que existe toda uma discussão em torno do valor da escola mesmo. E eu tenho uma crítica da escola, eu tenho uma reflexão crítica sobre a escola, eu tenho críticas ao Paulo Freire, mas isso não quer dizer que eu não considere o pensamento de Freire e não quer dizer também que eu não considere a importância da escola. Né? Então, assim, é importante que se diga, efetivamente, que enquanto projeto nacional, esse projeto nacional do que é o currículo no Brasil hoje, o que é a matriz curricular no Brasil hoje, o que são as orientações paramétricas do currículo brasileiro hoje, é uma indicação clara e fundamental para uma inserção semi-especializada desse indivíduo que sai da escola, uma formação tecnicista ou neotecnicista, alimentando uma perspectiva de Estado e sociedade política neoliberal, cada vez mais baseada na meritocracia, na iniciativa privada particular do indivíduo, que hoje se dá pelo nome do empreendedorismo individual, tá? Que Foucault vai trabalhar também na hermenêutica do sujeito e no nascimento da biopolítica, tá? E por aí vai. Então, é nessa perspectiva que eu penso, eu não sei se eu dei conta da resposta do Robson. Acredito que sim, enriquecedor. Também tem um questionamento, professor, referente a isso. É esse tempo de formação, né? Porque ele vai crescendo em horas para a formação tecnicista, só que, tipo, nós temos um município aqui nessa região, tem municípios muito, muito grandes e com distritos. Aqui nós temos presente também na nossa reunião aqui hoje, a escola de Fátima, que ela deve estar a uns 20 e alguns quilômetros de Flores. Sim. Aí temos o Pedro Santos Estima, que está muito próximo, está a menos de 500 metros, 600 metros, uma coisa assim, é próximo. Mas só que, tipo, nessa formação, como é que eu vou direcionar esse aluno se a escola de Fátima for contemplada com a área das humanas, por exemplo? E esse aluno que gosta desse itinerário das humanas, como é que ele vai ter esse acesso? Se as escolas são tão distantes, ele não vai ofertar transporte para essa locomoção, né? Vai gerar um problema muito grande, esse tipo de situação de cidades. Bela questão, Miguel, apropriadíssima, né? Muito bem contextualizada, inclusive. É por isso, Miguel, que, nesse sentido, essa matriz e essa forma de institucionalizar numa escola uma determinada vertente dos eixos,
é problemática, extremamente problemática. Sob o pretexto de uma espécie de livre escolha do estudante, sob o falso argumento de que esse estudante estará livre para escolher o seu propósito vocacional, né, do ponto de vista da sua formação e posterior inserção no mercado de trabalho, né, a leitura de contexto, a leitura contextualizante e situacionalizadora não está em jogo na letra da lei e não está em jogo em quem pensou isso, né? O Brasil tem uma infraestrutura de educação pífia, para não dizer efetivamente, né, isso não é nenhuma novidade, né? Eu me lembro lá do Pro Dia Nascer Feliz, lá do documentário acho que, salvo engano, do Pedro Falcão, do Dia Nascer Feliz, que é abismal a desigualdade quando você pensa, por exemplo, na máquina de educação privada e na máquina pública. Então, para reiterar aquilo que você está ponderando, e que coloca muito bem, porque a tua pergunta já tem dentro dela a mesma resposta, ou comentário necessário, que é a problematização em torno da não contextualização e da não preocupação com o solucionamento de problemas básicos. Né? Porque para que isso se estabelecesse, é necessário dizer, como vai dizer John Rawls, que existisse um conceito de justiça como equidade, ou seja, é que a condição para cada estudante realmente escolher o eixo que ele quer, eu quero humanidades, eu quero eixo tecnológico, eu quero matemática, tal, ele ter igualdade de condições, de oportunidade de formar-se nesse eixo. E isso não é uma realidade. Isso não é uma condição que a gente sabe muito bem que não existe, não tem condição de fazê-lo. Então, o que é que vai acontecer? Bolsões de alunos, estudantes, alunas, serão empurrados para o que tem. O que é que tem? O que é que está mais próximo? O que é que se torna viável para mim nessas condições? Porque eu sou de uma família pobre, eu não tenho condição de estar, de repente, não tem como eu ir para essa escola porque fica longe, quer dizer, não tem transporte, o transporte, quer dizer, fica difícil. Fora o fato de que nos últimos anos, inclusive o governo do estado, a gente pode até discutir isso, mas nucleou muitas escolas. O processo de nucleação de escolas rurais aqui no Pajeú e no sertão pernambucano, ele é uma realidade também. O que é a nucleação da escola? A escola rural estava lá, no lugar lá do sítio, na comunidade onde era o grupo e tal, e de repente, em função de condições de infraestrutura, essa coisa toda que não se resolve quando deveria se resolver, eu pego a escola, fecho o estabelecimento lá no sítio, e empurro esse aluno para cá, para o centro, para a cidade. Ele tem que sair lá do sítio para vir para cá. Tem transporte, professor, não sei o quê. Sim, mas esse processo, ele poderia... por quê? Porque é redução de custo, porque melhoramento do custo da educação, parará. Tem essas questões, né? Mas vejam, é diferente uma escola na comunidade. A escola, nesse sentido, ela constitui um todo orgânico com a sociedade, com a comunidade na qual ela existe. Ela não é só a escola onde as crianças e os adolescentes vão estudar. Ela é o lugar do recreio, ela é o lugar do lazer, ela é o lugar do encontro comunitário, ela é o lugar do espaço cultural, o espaço de apresentações culturais. Né? Ela é o lugar de uma convivência plena enquanto comunidade. E quando eu tiro ela de lá, eu estou tirando tudo isso. Então, também tem esse aspecto. São esses elementos, meu querido Miguel, tua pergunta é muito feliz, muito boa. Eles não estão em jogo, eles não são pensados por falta de vontade política. Eles são os velhos problemas com os quais nós lidamos na educação brasileira. Né? E volto a dizer, quais são os critérios dentro dessa BNCC? Quais são os critérios para estabelecimento para que um estabelecimento de ensino opte por fornecer uma formação nos eixos? Qual é? Qual é o critério? Compreende? Não se tem assim. Pois não, Miguel? Não se tem critério, né? A gente fica procurando achar justamente a equidade para poder ofertar a esses alunos essa situação, a esse novo mundo, essa nova ideia. Só que você procura e vai ficar girando e não vai sair do canto. Exatamente.
Então, isso é um problema, porque certamente essa determinação será de natureza política, no sentido de política, não no sentido que eu acabei de falar, de uma perspectiva, por exemplo, democrática, cidadã, em que a comunidade se reunirá e decidirá democraticamente que tipo de eixo vai ter em tal escola. Aqui em Flores tem X escolas. Então, se tem 5 escolas, se tem 5 eixos, cada escola vai ter um eixo. Né? Será como o ente público, como o governo do Estado, como a Secretaria da Educação, como isso vai ser feito por intermédio da gerência regional, vai construir isso? Né? Então, assim, esse debate, ele tem, para mim, se ele não for democrático, ele é perigoso. Se a comunidade não for chamada para que a gente apresente, tem esses eixos, tem tantas escolas, porque, de repente, a gente vai cair, por exemplo, na celebração de uma espécie de hegemonia de um único eixo, que é propriamente um eixo técnico profissionalizante, gente. É fundamentalmente isso. Realmente, professor. Realmente a situação é de muito pensar para poder tomar uma atitude, uma determinação, porque são vidas, né? Vamos tratar com vidas e uma decisão muito importante, que são vidas e o caminho é um caminho que você vai, mas não pode voltar mais. Quando você entrar nele, já era, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguém quer falar aí, que está na chamada. Renato, tem alguém da escola? Queria colocar alguma coisa? Miguel, e professor Polinário, para ter assim, uma praticidade do que se está dizendo, do que se vem pela frente, eu só tenho a repetir, né, um refrão de uma música, não sei se é da Marisa Monte, e diz assim que o medo mora perto das ideias loucas. Né? O medo mora perto das ideias loucas. Então, assim, isso dá medo, porque não se tem uma concreticidade. Isso não é apenas perigoso se a sociedade não participar. Isso pode se tornar-se catastrófico, porque as consequências, elas demoram décadas para poderem ser aliviadas. Elas são imediatas, mas demoram décadas. Né? Eu sou fruto disso, eu fui empurrado, você está formado. Pá, chego na sociedade com o canudinho na mão, eu sei fazer o quê? Então, uma entrevista de emprego, um funcionário do RH, ele me disse uma frase que até hoje eu guardo essa frase comigo. Ele me perguntou assim, você sabe fazer o quê? E eu respondi para ele, eu faço qualquer coisa. Ele bateu a caneta na mesa e disse, então não serve para mim, porque nessa empresa só serve alguém que sabe fazer alguma coisa. Quem sabe fazer qualquer coisa não sabe fazer nada. Esse pessoal do ensino médio tem essa ilusão e chega aqui tentando enrolar a gente. E eu acho que essa frase ficou dentro de mim. Rapaz, ele me libertou de uma ignorância que eu achava que sabia fazer alguma coisa. E eu tinha só ensino médio, e não tinha profissão nenhuma, não sabia de nada, não entendia o mundo. E quem falou para mim? Né? Então, veja, o quanto a relação oprimida, libertação e diálogo, elas estão ali juntas no tripé. Que quando se encontram, não tem como um negar o outro. Eu não tinha como negar que aquilo era verdade. Eu não tinha como dizer que aquilo era uma forma de diálogo. Que ele também expressava a essência dele. Que ele também estava indignado de só chegar a gente de ensino médio dizendo que faz qualquer coisa na empresa dele. Então aquilo ficou assim, tirando dos meus olhos uma certa fé, uma faixa que tinha. Então, concordo com tudo que o professor Polinário falou, e nós ainda temos muito pano para manga para discutir, mas se a sociedade não participar, os educadores não terão força para reivindicar aquilo que, de fato, vai trazer um benefício para todos. Como? Né? O que é a sociedade hoje? Eu faço essa analogia sempre. A educação é um carro de boi. O carro de boi, ele é um veículo com a potência puxada a 2 bois, certo? Então, no carro de boi chamado educação, os professores é um boi, é uma dessas forças, do lado direito ou esquerdo, e a outra força é a sociedade. Então, os dois têm que puxar juntos o carro de boi da educação. Se um puxar mais e outro puxar menos, ela não vai andar, certo? Agora,
o percurso por onde esse carro de boi vai passar, isso é a estrada da vida. Haverá buracos, descidas, subidas, e assim aqueles que têm menos conhecimento, eles começam por essa analogia a entender realmente. Os educadores precisam da sociedade, a sociedade junto com os educadores, fazer esse trem da educação andar. Então, assim, haverá problemas, haverá, mas torna-se extremamente perigoso, né? Se um único boi puxar esse carro de boi e, de repente, capotar o boi, quebrar o pescoço, ou quebrar a canga. Esse é o problema. É isso, não mais para o momento. Deixa espaço livre para outras pessoas também se colocarem, porque senão eu fico a noite toda aqui, já sabe como eu sou, né? Miguel, estou aqui do lado de Miguel, certo? Professor Apolinário, assim, sem palavras, né, para dizer do quão grande foi esse momento, né, que a gente passou aqui. A gente passaria a noite inteira aqui discutindo, principalmente a filosofia desse grande mestre, Paulo Freire, né, que nos fortalece, que nos encaminha para entender que esse é o caminho. Nós não podemos ser oprimidos, né? Isso através da educação, nós que somos educadores, a gente sabe que é possível transformar essa sociedade, né? E a gente fica feliz por ter tido conosco aqui essa grande figura, né, que trouxe para a gente, assim, ensinamentos e esclarecimentos, assim, de uma forma tão dinâmica e tão atraente, né, que a gente vai sair iluminado aqui desta noite, né, com esse grande aprendizado e reforço dessa bandeira, desse grande filósofo, né, que é o senhor, e, assim, para trazer para a gente essa reflexão sobre o legado do nosso tão querido Paulo Freire, né, que injustamente, às vezes, não é reconhecido pelo próprio país, né, por nós, né, mas a gente tem que levar essa bandeira à frente, né, e a partir de hoje, com certeza, eu sei que nossos estudantes, né, vão se sentir mais, assim, incentivados ainda e sensibilizados, né, e também seguir, né, e ter entendido, né, com bastante clareza esses belos esclarecimentos importantes feitos pelo senhor. Então, em nome de toda a Escolares Gama, de todos os estudantes, de todos nós que fazemos a gestão, eu quero, assim, agradecer imensamente, certo? E saber que nós temos a certeza de que logo em breve nós estaremos juntos, né, para fazer aqueles momentos presenciais aqui, né, com a honra da sua presença e valorosa colaboração, né, de sempre. E aí eu gostaria também de agradecer os meus queridos professores aí, né, Miguel, como eu já coloquei aí no chat, Renato, que estão sempre dispostos, né, a inovar, a fortalecer o nosso trabalho, né. Dar um abração aí para o meu ex-aluno, nosso ex-aluno da nossa primeira turma, né, que esteve aí, fez, assim, uma intervenção brilhante, né, que é Robson, da nossa primeira turma, foi um aluno protagonista, que levou o trabalho da Aires Gama no início da nossa participação na Escola Integral, né, até Recife, com projetos, e eu fico feliz em estar vendo o crescimento dele como profissional hoje, e a gente se sente premiado nesse momento, né, que o sucesso do estudante é o nosso sucesso, né, professor? Exatamente. Então, a gente fica, assim, muito feliz, né, por tudo isso que foi comentado, por tudo isso que foi colocado aqui, né, agradecer também o espaço, né, pela nossa querida Socorro, gestora da GRE, né, para que a gente tivesse também esse momento, assim, a participação e colaboração de Liliane, de Lady Jane, de todos os professores, né, e principalmente dos nossos estudantes em si, disponibilizarem também para fazer parte de um momento tão importante como esse, né, onde, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né, se a gente for colocar em prática, né, a filosofia de Freire, né, eu acho que a gente tem, assim, um grande suporte para correr atrás de tudo isso que foi falado, né, principalmente nas suas colocações que foram, assim, muito claras e bastante oportunas, né, para esse momento, né, então que a gente possa, a partir de hoje, cada vez mais difundir, né, essa filosofia
que ela é realmente a cara da nossa escola, a cara da nossa educação pública, né? Que a gente possa, através dela, disseminar, não é? E fazer com que esse caminho seja perseguido com bastante esperança e que o sonho da escola pública realmente chegue a ser realizado, né? Que os professores, que os educadores, os servidores da educação sejam mais reconhecidos, né? Que as políticas públicas sejam voltadas realmente, né, na sua totalidade, que é o que a gente deseja, para a melhoria da educação pública de qualidade realmente, levando em consideração a estrutura das escolas, né, que já foi discutido nessa noite de hoje, né? E aí passa por uma série vamos dizer assim, de estágios, né, que a escola precisa para crescer, né? E, enfim, dizer assim que foi um momento riquíssimo, certo? Então, agradecer mais uma vez, que Deus lhe ilumine, certo? Que Deus lhe dê muita saúde e paz para continuar batalhando e difundindo a importância da educação, principalmente da educação pública, certo? Então, um grande abraço, boa noite a todos. Um abraço a Diego também, que esteve aí nos bastidores, né, fazendo com que esse momento aconteça, né? Isso, e aí, a palavra é gratidão por tudo e por todos. Certo? Um abraço carinhoso, muita paz e luz. muito obrigado, professor. Muito obrigado também, Apolinário, por tudo, né? Lá no início da graduação, as nossas conversas, nossas aulas sempre era assim, conversando e debatendo. Nunca foi uma aula fechada, né? Onde foi direcionando, mostrando para a gente os direcionamentos, uma nova visão. Sempre foi a sua metodologia. E isso a gente vê aqui na frequência. Nós temos hoje, com jovens, tão difícil de a gente juntar jovens, nós temos quase 100 pessoas que assinaram a frequência. Uma noite de quinta-feira. Isso é muito importante. Nós temos, vamos dizer, 80 jovens ouvindo a sua palavra. Então, isso é gratificante para todos. E não só a escola, nossa escola, tem outras escolas que estão envolvidas. Pedro Santos Estima, tem o Dário Gomes, tem um aluno do EJA Campo que apareceu ali, que eu vi no chat, estava acompanhando. É muito importante, que é um dos papéis que Freire deixou, né? Dos propósitos que Freire deixou. Esse aluno... Miguel. Senhora? Assim, eu esqueci de citar. O mais importante também, certo? E um dos pontos mais importantes. Nossos alunos da noite estão aqui assistindo, certo? Sim. Da modalidade EJA, certo? Nós temos aqui estudantes. Boa. Né? Então, isso é muito, assim, fortalece muito o nosso trabalho, né? E eles estavam ali atentos e ainda continuam assistindo, e isso é formidável, né? Porque eles fazem parte dessa história de Paulo Freire, né? Certamente. Da luta de Paulo Freire, né? Começou, como foi tão bem colocado pelo professor, né? Começou a partir daí, né? Sim. A luta pela educação dos jovens e adultos que não tiveram oportunidades, que foram excluídos, né? Então, Exato. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, acho que para fechar essa pergunta de Wani, é bem interessante. Em Carnaíba, na cidade vizinha aqui da gente, tem uma escola técnica que nomeia, que o nome dela é levado em nome Paulo Freire, né? Aí ela pergunta se poderia se tornar um centro de estudo sobre as ações freirianas na escola. É uma escola técnica, né? Escola do momento técnico que a gente necessita. E eu gostei da pergunta também. A pergunta é excelente também. Veja, eu já tive a oportunidade e a honra de palestrar, a convite, inclusive, da Secretaria de Educação de Pernambuco, na Escola Paulo Freire, né, que fica em Carnaíba, não é isso? Que fica pertinho da PE, assim, você chega pela PE, grande, né? Tem uma quadra bem grande, eu fiz uma palestra nessa quadra. Isso faz mais ou menos uns 6 anos, 7 anos. Então, conheço e é uma excelente estrutura. Eu penso que, independentemente do nome, vamos dizer assim,
as escolas, as escolas brasileiras, as escolas pernambucanas, para render uma justa homenagem, e não só para isso, mas para com Paulo Freire, a partir de Paulo Freire e para além de Paulo Freire, pensar seus próprios problemas, seus próprios dilemas, criar a partir de Paulo Freire e para além de Paulo Freire alternativas a essas dificuldades e problemas. Né? E numa escola cujo nome é Paulo Freire, eu penso que isso seria uma espécie de dever cívico, uma espécie de ultimato. Né? E é uma escola técnica estadual. Né? Então, assim, projetos de pesquisa, projetos de investigação que possam reunir professoras e professores em torno do pensamento de Freire. Lembrem-se, Paulo Freire tem uma pedagogia, tem uma educação. Então, quando você pensa, por exemplo, na perspectiva da interdisciplinaridade, né, existem várias categorias da pedagogia de Freire que podem e devem ser implementadas, trazidas à luz, né, em projetos de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Muita coisa. É possível trabalhar química com Freire, física com Freire, matemática com Freire, português, tudo junto, se quiser, inclusive. Então, assim, é muito possível. Freire é um autor cuja, diríamos assim, o ferramental pedagógico, ele ultrapassa, efetivamente, as barreiras disciplinares. Ele já era uma criatura de natureza interdisciplinar. Nesse sentido, Miguel, eu recomendo a forjadura, né, a criação de grupos de pesquisa, grupos de estudo. Né? Se você tem interesse, nunca li Paulo Freire, começa pela pedagogia da autonomia. Poxa, professor, eu não gosto muito de ler, poxa, eu vejo aqueles livros grandes, eu tenho medo. Você tem medo de livro grande? Não tem problema, começa pelo pequeno. Começa pelo pequeno, que você vai chegar no grande. Você vai ver, professor, eu não gosto de lasanha, come um pedacinho pequenininho, e daqui a pouco tu vai comer a bandeja toda. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Começa pela pedagogia da autonomia, que numa hora ou no outro tu vai ler a pedagogia da esperança, tu vai ler a pedagogia do ouvido. A pedagogia da autonomia, para mim, tinha que ser um livro de cabeceira de todos os educadores e educadoras desse mundo. Não só estou falando do Brasil, do mundo. Porque é um livrinho pequeno, que é um livro gigantesco, que é um livro gerador de expedientes educacionais incríveis. Né? Então, assim, por que não começar por um grupo de pesquisa e leitura que vai ler Paulo Freire a partir da pedagogia da autonomia, discutir a partir da pedagogia da autonomia e propor projetos pedagógicos com os alunos a partir da pedagogia da autonomia? Por que não? Né? Hoje, só uma coisa, Miguel, se fala tanto hoje nas escolas públicas de Pernambuco de tertúlia dialógica, né? A ideia da tertúlia dialógica é freiriano, de comunidade de aprendizagem, é freiriano. Então, assim, quando meu amigo Renato diz, professor, o menino lá que não queria saber de Paulo Freire, né, que escreveu lá as 12 linhas e falou sobre a educação, que ele nem sabia numa perspectiva freiriana, isso é ótimo, porque, em alguma medida, o espírito que ronda nossa mente no Brasil, quando a gente pensa no que deveria ser a educação, tem uma grande influência, uma influência do pensamento de Freire. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Né? É como se Freire fosse muito rico na mentalidade que se tem quando se fala em educação no Brasil. No que poderia ser educação, se ela pudesse ser uma educação melhor, vamos dizer assim. Né? Então, se eu puder recomendar isso, é isso que eu sugiro. Excelente. Mas alguém quer falar alguma coisa? A gente dá por encerrado. Agradecendo a Apolinário, né? Então, vamos agradecer a Apolinário. Muito obrigado, professor, pelo riquíssimo conhecimento, né, construído aqui nessa noite. E esperamos que tudo se resolva para que a gente possa ter um momento presencial, que se online é bom, presencial é muito melhor. Sou até suspeito para falar, né? Mas presencial sempre foi uma investigação, olhar no olho de todo mundo e ver as reações. O senhor tem aquela empolgação, e o senhor se prolonga um pouco mais ainda, que nunca é demais. As suas palavras nunca são demais. São sempre oportunas e
tipo assim, estamos aqui agora quase com 1 hora e 45 minutos e estamos com 44 pessoas online agora na atividade. E uma frequência que ultrapassou 100 pessoas. Eu gosto de sempre registrar os números. Os números não são tudo, mas para a gente botar ali em cada pontinho é muito importante isso, né? Então, em nome da Escolares Gama, em nome da GRE do Pajeú, agradecemos a sua contribuição com a noite de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Miguel, Renato, professora, fico muito feliz de poder estar aqui, volto a dizer, estar na Aires Gama, mesmo nesse estar digital, remoto, virtual, síncrono, né, não deixa de ser um estar, né, e é sempre um estar em casa. Quando eu sou convidado pelas escolas, quando eu faço questão, porque é como se eu estivesse retornando para o meu útero formativo, né? Então, para mim, na verdade, essa gratidão é muito recíproca. Muito obrigado. E a oportunidade de falar desse gênio da educação mundial é sempre enriquecedora para mim também, porque eu aprendo com o diálogo que a gente conduz aqui, que a gente produz, e espero que a gente passe por esse período de pandemia o mais rapidamente possível para ver gente, para fazer aquilo que a gente gosta, né? Porque o Vinícius de Moraes diz que a vida é a arte do encontro. Então, vamos fazer isso. Vamos nos encontrar em breve, em segurança, tendo passado por esse momento tão difícil. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a